Olá, pessoal! Então chegamos à terceira parte sobre funções e gráficos nessa sequência de vídeos de revisão para o UERJ, para a prova da UERJ. E nesse vídeo a gente vai falar sobre função afim ou função do primeiro grau. Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. E vamos sem demoras começar logo o vídeo. Função afim ou função do primeiro grau. Ela é chamada função do primeiro grau porque esse x que aparece na função, o maior grau que ele aparece é o grau 1, ou seja, x elevado a 1. Se fosse uma função do segundo grau, seria x elevado a 2, o maior grau que apareceria ali, tá ok? Então, essa função é do tipo f de x é igual a ax mais b, ou y igual a x mais b. F de x ou y são equivalentes quando a gente está falando de função, tá? Primeiramente, essa função é de R em R, ou seja, números reais tanto para x quanto para y, tá? Segundo ponto, os valores de A e de B nessa função, A e B são reais também, pertencem aos números reais, ao conjunto dos números reais, e A sempre diferente de zero. Por que A sempre diferente de zero? Porque se A for igual a zero, essa parte aqui some, então ficaria fx igual a b. Seria sempre um valor constante, sempre igual a b. Então, para ser uma função do primeiro grau ou função afim, A diferente de zero e A e B são reais. Tá legal? Bom, vamos falar agora desses valores. O A é chamado de coeficiente de x, por quê? Porque ele é o coeficiente que vem sempre acompanhando o x. Sempre vem multiplicando o x quando nós temos uma função afim. Ou então é chamado de coeficiente angular. A gente vai ver mais tarde ali nos gráficos por que ele também pode ser chamado de coeficiente angular, tá bom? Já o B, ele é chamado de termo independente. Por que independente? Porque ele não está preso ao x, ele está totalmente independente ali. Ou então coeficiente linear, a gente também vai ver o porquê já, tá bom? Outra coisa que a gente deve saber sempre de uma função é a raiz de f de x. Qual é a raiz dela? O que é a raiz? Raiz é justamente o valor de x que faz com que o y seja igual a zero, ou que o f de x seja igual a zero. Então isso aqui é até fácil, eu já vou fazer aqui agora. Se você colocar zero aqui, vai ficar aqui ax mais b é igual a zero. Bom, daqui a gente vê que ax, se eu subtrair b dos dois lados, é igual a menos b. O que quer dizer que o x é igual a menos b sobre a, ok? Então, o valor que faz com que y seja igual a zero é chamado de raiz da função. E a raiz é menos b sobre a. Em outras palavras, quando a gente fizer o gráfico no plano cartesiano, esse ponto vai ser o ponto em que o x é menos b sobre a e que o y é zero. Tá legal? Então vocês já viram que é importante saber quem é A e quem é B. Vamos identificar quem é A e quem é B aqui. Nessa função aqui, y é igual a 2x menos 2. Qual seria o valor de A? O valor de A é sempre aquele que está multiplicando x, o que está junto do x. Então é esse 2 aqui. Então A é igual a 2. Quem é o valor de B? B é o termo independente, só que ele tem sinal. Então tem que trazer o sinal junto. Menos 2. Legal? Vamos nesse aqui. O A é quem multiplica o x. Nesse caso aqui eu tenho menos x sobre 3. É a mesma coisa que eu tivesse menos 1 sobre 3. Então o A é igual a menos 1 terço. E o B é o que está sozinho. 4. Legal? Bem simples, né? Agora, f de x é 3 menos 2x. Às vezes a função pode vir assim para tentar embaralhar vocês. Porque ele colocou a parte que tem x depois. Não interessa. O A é quem está junto do x. Não é o primeiro termo. É quem está junto do x. Então aqui o A é menos 2. E o B é quem não tem x. 3. E outro caso é esse aqui. Nesse caso aqui, o A é quem está junto de x. A igual a 3. E o B? O B não tem nada. É como se eu tivesse um zero aqui. Então o B é zero. Beleza? Então a gente já sabe identificar quem é A e quem é B para várias funções. As funções do primeiro grau basicamente são assim e você precisa identificar apenas esses coeficientes e aí todo o restante sai. Agora vamos falar sobre o gráfico. Bem, o gráfico da função afim
ela é sempre uma reta, e é uma reta oblíqua. Por que uma reta oblíqua? Porque se ela for horizontal, é justamente aquele caso em que nós temos um y igual a b constante. Não importa o valor de x, sempre o y é igual a b. Então ela não é uma função do primeiro grau, se ela for uma reta horizontal. E se for vertical, ela nem função é. Porque lembra que para um determinado x, você só pode ter um y correspondente? Se ela for uma reta assim, todos esses valores são y possíveis para o x. Então nem seria função. Então é por isso que o gráfico da função afim sempre é uma reta oblíqua, inclinada, seja para lá, seja para cá. Ok? Bom, para traçar uma reta, a gente sabe que bastam dois pontos. Se a gente pegar aqui um ponto e outro ponto, está feito. A gente já sabe que a reta vai passar aqui. Se eu só definir um ponto, aí não. Posso ter uma reta assim, 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 assim. Eu não consigo definir. Mas nesse caso aqui, traçando dois pontos, e bastam dois pontos, eu já traço a reta. Então vamos lá. Vamos traçar as retas dessas funções aqui. Y igual a 2x menos 2. Bom, tem algumas formas de fazer isso. Uma forma, que é a que eu vou fazer aqui em cima, é você substituindo valores aí na função. Então vamos lá, vamos começar com esse gráfico dessa função aqui em azul. E vamos começar com x igual a zero, é sempre um bom valor para começar. Para x igual a zero, isso aqui se anula, y é igual a menos 2. Por isso que eu falei que é fácil começar por zero, porque anula um termo e já faz o outro. Vamos chutar um valor 2. 2 vezes 2, que o x ficou aqui. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, y será igual a 2. Então, nós já temos dois pontos. Esse primeiro ponto com essas coordenadas x, y, e o segundo ponto com essas coordenadas x, y. Então, vamos traçar esse primeiro ponto aqui. X igual a 0, x igual a 0. Y igual a menos 2. Menos 2, está aqui. Então, esse é o ponto. X é igual a 2. X igual a 2. Y também é igual a 2. Então, é esse ponto aqui. Então, agora o que é que eu faço? Traço uma reta por esses dois pontos. Aqui está o gráfico da função y igual a 2x menos 2. Essa em azul. Vamos traçar outra agora? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos primeiro colocar x igual a 0, que é sempre um bom ponto para começar. Anulou aqui. Y é menos 2. Agora vamos colocar um valor, por exemplo, 1. X igual a 1. 1 menos 2, menos 1. Está aqui. Então vamos colocar esses pontos aqui. x0, y menos 2. É o mesmo ponto daqui, tá? Vou rodear ele, tá bom? E x igual a 1, y igual a menos 1. X igual a 1, y igual a menos 1. Tá aqui. Então basta agora traçar uma reta por esses dois pontos. Beleza? Estão traçados aí os dois gráficos. O que a gente pode ver aqui nesses gráficos? Veja que a única diferença dessa função para essa função foi o valor desse coeficiente do x. Então, ó, primeira coisa, que já estava um pouco óbvia, né? O menos 2 vai ser sempre o ponto que eu vou bater aqui no y. Esse menos 2 aqui. Então, o b é sempre o ponto em que a reta vai cortar o eixo do y, o eixo das ordenadas. Então, já posso colocar aqui que o b é a interseção com o eixo y. Ou seja, ele é o ponto 0, ou seja, x é igual a 0, y vai ser b. Então é sempre um ponto legal da gente identificar. Por isso que eu sempre começo com ele, tá? E já vimos que o a, ele mexe com a inclinação da reta. Por isso ele é chamado de coeficiente angular. Ele mexe com esse ângulo dessa reta. E a gente vai ver uma particularidade dele agora nesse exercício aqui. Então vamos lá. Só que esse aqui eu vou fazer, em vez de escolher um ponto aleatório, eu vou escolher justamente onde cruza o eixo dos y, que é o que a gente já vinha fazendo. Então o primeiro ponto é x igual a 0. 2 vezes 0, 0, menos 2, menos 2. E o segundo ponto é quando y é igual a 0, ou seja, eu vou calcular a raiz. Ou eu faço pela fórmula x é igual a menos b sobre a, ou eu resolvo essa equação que é muito simples, né? Então, se eu igualar isso aqui a 0, vai ficar 2x igual a 2,
x igual a 1. Então, para x igual a 1, eu tenho y igual a 0. Se quiser fazer pelo menos b sobre a, também pode. A gente pode fazer segundo dessa forma aqui. Vamos lá? Se o x for 0, o y é menos 2. Beleza. Bom, e agora para y igual a 0? Vamos usar então a fórmula. Menos b sobre a. O b é menos 2. Então, menos menos 2 vai dar 2. O a é menos 2. Então, menos b sobre a, ou seja, o x para esse y igual a 0, vai dar menos 1. Então, a raiz é menos 1. Então, para x igual a menos 1, o y dá 0. Então, vamos traçar esses pontos aqui. O x é igual a 0, y é menos 2, esse ponto aqui. X é igual a 1, y é igual a 0, x é igual a 1, y é igual a 0, é esse ponto aqui. Então, o que é que eu faço? Traço uma reta. Agora vamos traçar da segunda. X é igual a 0, y é menos 2. X é igual a 0, y é menos 2. Bate no mesmo ponto aqui. X é menos 1, y é 0. Para y é 0, x é menos 1. Esse ponto aqui. Então vamos traçar uma reta. Vamos lá. Aqui está. O que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que quando o a, que é o que acompanha o x, ficou negativo, a reta se inclinou para cá. Então, ó, o a é positivo, ela está inclinada assim. O a é negativo, ela está inclinada assim. Então, quando o a é positivo, ela é crescente. À medida que eu cresço x, cresço y. E quando o a é negativo, ela é decrescente. À medida que eu cresço x, eu decresço o y, diminuo o y. Então, vamos colocar aqui também nesse resuminho. Quando a maior que 0, o f de x é crescente. Quando a é menor que 0, o f de x é decrescente. E já vimos que quando a é igual a 0, ela não é uma função do primeiro grau. Então, nem preciso definir. Então, já tem um resuminho aqui de todos os pontos, né, da função e também aqui os gráficos. Agora a gente vai ver como a partir dos pontos ou a partir do gráfico encontrar qual é a regra de formação, né? Ou seja, a função em si. Então vamos lá. 4 segundos para vocês darem um print na tela e eu já volto com a continuação. Eu acho que o vídeo até aqui já valia uma curtida, não valia não? E se você tiver alguma dúvida, já pode colocar nos comentários que eu vou responder, tá bom? Obtendo a lei de formação, então. Como é uma reta, tem que ter 2 pontos. Então, normalmente o enunciado é, dados esses pontos, 2 menos 1 e b, 3 menos 3, ache a função, né, a lei de formação. Isso aqui você tem que saber, tá? Eu botei aqui, mas na realidade isso você já tem que saber. Y é igual a x mais b é a lei de formação. Então, como é que você vai achar? Você tem que colocar esses pontos no lugar do x e no lugar do y. Então, esse aqui sempre é o x e aqui sempre é o y. Aqui, para poder achar o a e o b que satisfazem. Então, vamos lá. Para o ponto A, y é igual a x mais b. Y menos 1 é igual a a vezes x é 2 mais b. Ok? Isso aqui resulta em 2a mais b igual a menos 1. Só troquei de lado, é a mesma coisa. Agora, o ponto B, x é 3 e y é menos 3. Então, y é menos 3 igual a vezes 3, que é o x, mais b. Fazendo do mesmo jeito, arrumando do mesmo jeito, 3a mais b igual a menos 3. Isso dá um sisteminha que você tem que resolver para achar a e b. Aqui você pode fazer por substituição, acho b na de cima, e aí joga aqui e calcula o a e depois calcula o b, ou por adição, os métodos normais de sistema. Eu aqui acho que vale a pena pegar essa e subtrair dessa. Então vamos lá. Por que eu fiz assim? Porque o b aqui vai cortar e aqui eu sei que é maior que lá, então vai dar positivo, já vai me facilitar. 3a menos 2a, aqui cortou, igual
Menos 3 menos 1, então fica mais 1. Menos 3 mais 1, menos 2. Já achei o A. Agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso jogar esse A em uma das duas. Eu vou jogar na de cima. Pegar esse A e jogar aqui. Tá bom? Vai ficar 2 que multiplica menos 2, mais B, igual a menos 1. Bom, aqui já vai dar 4, né? Menos 4. Menos 4 mais B igual a menos 1. Soma 4 dos dois lados, vai ficar que B é igual a 4 menos 1, 3. Então eu achei o B e achei o A. Joga aqui para achar a regra de formação. Então qual é a regra de formação? A lei de formação dessa função y é igual a, que é 2, então é menos 2, então menos 2x mais 3, que é o b. Pronto, resolvido. Ele pode te dar assim, como pode te dar num gráfico, mas é a mesma coisa. Você só tem que identificar no gráfico o que é que aqueles pontos querem dizer. Então, por exemplo, aqui, esse menos 6 é porque o x é 0 e o y é menos 6. Então, o x é 0 e o y é menos 6. Tá bom? Aqui, o x é 2 e o y é 0. X é 2, y é 0. Esse aqui vocês vão ver que vai ficar até mais fácil. Vamos lá. Y, nesse primeiro aqui, o y é 0. 0 é igual a x, a vezes x, que é 2, mais b. E essa segunda equação é o quê? O y é menos 6, é igual a vezes x, que é 0, mais b. Vocês lembram que eu falei que sempre o ponto que ele corta aqui já é o próprio b? Então essa segunda equação aqui vocês já sabiam. O b é igual a menos 6, direto. Então, um dos valores eu já achei, jogo aqui, 0 é igual a vezes 2, mais b, que é menos 6. Jogo 6 para o outro lado, ou soma 6 dos dois lados, né? 2a igual a 6, logo a igual a 3. Então, qual é a lei de formação? Vou botar aqui, y é igual a ax, 3x, mais b, tem que carregar o sinal, menos 6. Prontinho, tá aqui. E agora mais uma última coisinha que eu vi numa questão da UERJ e que vale a pena falar aqui também. Eu tenho dois gráficos aqui, que nesse caso aqui é a variação do valor de uma casa, a casa A e da casa B, ok? Nesse gráfico, o valor, né, o custo dela no tempo em anos. E aqui o custo dela no tempo em anos. E a pergunta é, qual teve o maior crescimento em reais por ano? Não estou falando percentualmente não, estou falando reais por ano. Qual delas aumentou mais reais por ano? Bom, isso é a partir da taxa de variação, ou seja, o quanto variou a cada ano. Se você olhar essa aqui e essa aqui, parece que essa aqui subiu mais, mas isso é uma questão de escala. E no problema, ele pode botar a escala que quiser. Então, por exemplo, aqui ele botou que até aqui vale 300, até aqui vale 600 e até aqui vale 4 anos. Aqui vale 2 anos, você vê que não é a mesma escala, são gráficos diferentes. 200 e 400. Então, quando é assim, se tivesse tudo na mesma escala, no mesmo gráfico, era fácil de ver qual teria variado mais. A que subisse mais é a que teria variado mais. Nesse caso, vocês têm que fazer o que chamamos de taxa de variação. Ou seja, aqui nessa reta, nessa função, ela variou um total de 300, ela foi de 300 para 600. Então, eu tenho que fazer o valor final menos o valor inicial, né? Assim como também o ano final, né, a contagem de 4 anos, menos o inicial, que nesse caso é 0. Mas se ele tivesse medido a partir de outro ponto, seria outro ponto. Então, esse aqui vai dar 300 dividido por 4, ou seja, 75. 75 reais por ano. Agora vamos ver o outro lá. O outro variou de 200 para 400, ou seja, 400 menos 200. Estou escrevendo de lado aqui. Me perdoem se a letra não ficar legal. Dividido
por 2 menos 0. 2 anos menos o valor de 0 anos. Isso aqui vai dar 400 menos 200, dá 200, dividido por 2 dá 100. R$100 por ano. Deu para perceber que esse aqui variou bem mais que esse. Então, essa casa teve um maior crescimento em termos de reais por ano do que essa aqui. Então, cuidado com essas questões de gráfico, com escala, que às vezes você pode botar dois gráficos e a escala é diferente. Você tem que achar alguma forma de pensar igual nos dois. Tá legal? 4 segundos para vocês darem um print na tela. Se você achou esse vídeo útil, compartilhe com outras pessoas e não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para você ser avisado de novos vídeos, como o de resolução das questões que eu achei das provas passadas, que vai ser o próximo vídeo, tá legal? E isso tudo antes da prova. Um grande abraço!